Não há água no batistério, por isso afundar não é uma opção. Então se calhar eu vou ficar mais para esse lado aqui e não ao centro. Uma boa tarde, queridos. É bom estar aqui para, juntamente com os irmãos, partilhar esse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus e trazer um bocado daquilo que Ele colocou em meu coração. Se calhar alguns ainda podem não nos conhecer, então eu me chamo Paulo, sou missionário. Se calhar ainda não perceberam, mas eu sou brasileiro. É difícil para saber. E vim do Brasil com a minha esposa. Estamos servindo na cidade de Viseu. Eu fico com a máscara em respeito também aos irmãos, porque sei que também estão com dificuldade de respirar aí, então eu vou ficando daqui também. Acho que ficamos empatados. Mas nós estamos há 3 anos a servir em Viseu, na cidade de Viseu, e fomos ao Brasil para passar um mês e lá ficamos 4, graças a essa pandemia. Tivemos que ficar lá retidos, não conseguimos voo de jeito nenhum, então foram voos e mais voos cancelados, mas para a glória do Senhor conseguimos regressar e cá estamos. E estamos a passar essa temporada aqui na casa do pastor Martínez, da Laura, Lucas e Rana, e tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido mesmo uma bênção esse tempo que estamos a passar aqui, embora nem sempre a comunicação seja tão fácil. Porque imaginem o que é brasileiros e paraguaios a viverem no mesmo teto. Então é um tal de fala português. Não, fala tu. Eu não sei falar português, eu falo brasileiro. E eles tampouco, eles falam portunhol. Então imaginem como é que está a ser a nossa comunicação de vez em quando. Dá alguns problemas. E falando em comunicação, eu estava a conversar com uns amigos que começaram um trabalho novo e eles estão a passar por grandes problemas com comunicação. A verdade é que, ao que parece, eles começaram um treinamento e esse treinamento está a ser dado por pessoas distintas e uma delas parece que não sabe se comunicar. Ao que tudo indica, parece que, eu não sei se ele andou a falar com muitos idiomas ao mesmo tempo, mas quando ele vai se comunicar é quase que um gemido inexprimível. Eles não percebem mesmo nada do que ele está a dizer e têm que tentar adivinhar o que foi que ele disse. Então às vezes um vira-se para o outro e diz lá, o que foi que ele falou? Eu não percebi. Ou então, ainda ouvi algo do género, eu vou com ele, mas diz-me lá o que ele vai falar porque eu não vou perceber nada. Então me explique o que eu tenho que fazer antes, porque ele me explicar não vai funcionar. Bem, a comunicação naquele lugar parece que não está mesmo a funcionar. E é o que tudo indica, eles deram mesmo uma boa sorte com os seus formadores. E tem um outro tipo que, pelo que me disseram, ele costuma pedir para fazer umas coisas, mas ele não sabe pedir direito. Então, ele pede para levar algo para algum sítio, mas aponta com os olhos para o outro lado. Eu não percebo bem, e nem eles. A verdade é que eles ficam mesmo perdidos, sem saber o que fazer. Mas o porquê que eu estou a vos contar essa história sobre esses meus amigos? Porque o texto que nós vamos estudar agora, nessa tarde, ele vai nos falar exatamente sobre, assim como um dos formadores dele que não conseguia pedir, nós também temos uma certa dificuldade em pedir. E assim como aquele outro formador que tem dificuldades em falar, parece que o Espírito vai interferir no momento onde nós vamos pedir e vai fazê-lo com gemidos inexprimíveis. Algo que nem mesmo o formador deles conseguiria chegar. Então, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler 2 versículos apenas, o versículo 26 e o versículo 27. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. E eu vou pedir a quem encontrar que possa ler esses 2 versículos para nós. Sabemos que, assim em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Espírito, porque seguindo a vontade de Deus é aquele que intercede pelo santo. Amém. Vamos orar, queridos. Deus Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos reunidos, ó Pai, em Teu nome,
E te pedimos, Senhor, que Tu se faças presente em nosso meio, que Tu te reveles através da Tua palavra que já foi lida. Que não seja eu, ó Pai, a trazer a Tua mensagem, mas sim o Teu Santo Espírito a falar através de mim. Deus, nós precisamos da Tua presença nesse lugar. Precisamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar. Em nome de Jesus, usa-me. Amém. Amém. Bem, pelo que o pastor Carlos contou-me, vocês têm vindo a estudar a carta aos Romanos. E é uma carta lindíssima. E nós chegamos aqui a esse ponto onde são 3 gemidos. Os irmãos andaram a estudar nas semanas anteriores, creio eu, nos versículos 19 a 22, e viram o primeiro gemido. Viram que a natureza, a criação, ela geme. Depois passaram os versículos adiante, 23 a 25, e viram o segundo gemido. O gemido dos filhos de Deus. Nós gememos também. E agora nós chegamos ao terceiro e último gemido, desses 3 gemidos, que é o gemido do Espírito Santo de Deus. A verdade é que nenhum desses 3 gemidos são gemidos aleatórios. Eles gemem por um motivo. Então, eu imagino, vocês quando passaram pelo primeiro gemido, o da natureza, o da criação, vocês perceberam que eles gemem devido às dores de parto, pela futilidade, ansiosos pela revelação dos filhos do Senhor. Se não se lembram, basta voltar nos versículos e ler que está lá escrito. O segundo gemido, o nosso gemido, o gemido dos filhos de Deus, ele acontece porque nós estamos esperando para ser redimidos e adotados, enfim, por Deus. Essa é a nossa maior esperança e é por isso que nós também gememos. E agora nós chegamos ao terceiro gemido, que é o ponto onde nós vamos falar alguns minutos nesta tarde, não muitos. E então fica a pergunta: se o Espírito Santo do Senhor geme, por que ele geme? O que leva o Espírito Santo do Senhor a gemer? E a resposta é muito simples. Ele geme por nossa causa. E eu vos digo, ele só geme porque nós somos fracos. Aliás, não sou eu quem diz, é Paulo. Basta ler o texto. Ele diz que o Espírito Santo do Senhor, aquele que nos socorre nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem como devemos orar, e ele intercede por nós com gemidos. A verdade é que a nossa fraqueza é algo muito tratado nesse texto, embora com poucas palavras. Nós, por vezes, nos esquecemos que nós somos fracos. E aqueles que acompanharam-nos mais cedo lá na Igreja de Valença sabem que eu falei um bocado disso, mas é preciso falar mais uma vez. Porque nós, às vezes, acreditamos que somos super crentes. Acreditamos que nada pode nos atingir. Porque eu sou selado com o Espírito Santo. Eu tenho a marca da promessa. Sabem? Lá no Brasil, quando a coisa começou a aparecer, eu ouvi diversos pastores e crentes a dizer que crente não pega coronavírus. Nós somos selados com o Espírito Santo. Queridos, não é assim que funciona. A verdade é que nós somos fracos. Não apenas fisicamente frágeis, mas nós somos pessoas sujeitos a paixões, sujeitos aos nossos próprios desejos, sujeitos às tentações e, por vezes, somos mesmo fracos. A verdade é que o apóstolo Paulo, ele também escreve no capítulo 7 de Romanos, no versículo 19, que o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer é esse que eu continuo a fazer. Infelizmente, no nosso dia a dia, se nós formos sinceros, muitas vezes nós fazemos o mal. Não porque queiramos fazer o mal, mas porque somos fracos. E queridos, isso é o que distingue a nossa fé. Quem está sobre o púlpito não tem uma unção sobrenatural que não erra. Eu sou homem, assim como o pastor Carlos Martins. Nós falhamos, assim como cada um aqui falha. Nós devemos assumir a nossa identidade, que somos pecadores que precisam da redenção de Deus.
que somos pecadores, que precisam do perdão de Deus a cada dia. Se nós não assumirmos as nossas fraquezas, nós nunca conseguiremos ser cristãos autênticos. Nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades perante o Senhor. Porque a verdade é que, por vezes, quando nos sentimos fortes, é aí que somos fracos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: assim, aquele que julga estar firme ou de pé, cuide-se para que não caia. Ele não diz aquele que está de pé. Ele diz aquele que pensa, aquele que acha, aquele que acredita que está de pé. Tome cuidado. É aí que mora o perigo. É quando nós estamos bem. Eu não sei como é convosco. Eu particularmente gosto de aprender coisas novas. E por vezes, quando eu estava a aprender, por exemplo, a andar de skate, ou a andar de bicicleta, ou seja lá o que for, no início eu tomava todos os cuidados. E nada de mal acontecia. Mas naqueles 5 minutos finais, antes de ir para casa, era sempre quando eu caía e aleijava-me. Porque eu achava que eu já sabia. Eu já tinha aprendido. Agora eu posso sozinho. A verdade é que é exatamente aí aonde tudo acontece. Nós devemos reconhecer a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. Porque o Espírito já conhece. Ele já sabe a área que nós somos fracos. Sabem porquê? Porque Ele habita em nós. Ele não habita conosco, Ele habita em nós. Ele precisa que nós reconheçamos as nossas fraquezas. 1 Coríntios 6, 19 vai dizer: acaso não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? O Espírito Santo nos conhece. Ele sabe onde nós somos fracos. E nós temos dificuldade em admitir as nossas fraquezas. Quando, na verdade, admitir as nossas fraquezas é aquilo que nos fará crescer. Reconhecer que nós somos fracos é aquilo que vai nos tornar fortes. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer, em 2 Coríntios 12, 9: mas aquele que disse: a minha graça é suficiente para vocês, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me glorificarei e gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu não sei se os irmãos têm esse versículo marcado em vossas Bíblias, mas se não, eu desafio a ler e se calhar a marcá-lo. Quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Quando eu estou reconhecendo que eu sem Deus não posso fazer nada, é aí que Deus me fortalece. Sabem, queridos, basta olhar para mim, vão ver o meu tamanho. Eu por vezes me vanglorio. Eu sou grande. Eu posso. Eu não posso nada. Eu sou um miserável pecador. E a verdade é que somente quando eu reconheço isso, é que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar em mim. Sabem, essa semana a pequena Inês está a ficar aqui em casa do pastor e da Laura conosco. E é uma das coisas mais lindas de se ver. Um bebê numa dependência e confiança total àqueles que o cuidam. A relação que Deus quer ter conosco é essa relação. É uma relação onde nós nos entregamos por completo, porque nós reconhecemos que somos frágeis. É uma relação onde nós dizemos: Senhor, eu não consigo nem comer sozinho. A pequena Inês nem comunicar sabe. Os bebês avançam e depois eles chegam numa fase onde não conseguem ainda reclamar qualquer coisa. Ela ainda não. Ela simplesmente confia, porque é um bebê. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Reconheçamos a nossa fraqueza e nos entreguemos a Ele. Frágeis ser que somos. Miseráveis pecadores que precisam de Deus. Sabem, quando nós nos entregamos por completo, a nossa intimidade com o Senhor, ela é aumentada.
O nosso convívio com Deus passa a ser diário. O Espírito Santo faz em nós morada, como eu já falei anteriormente. E a verdade é que aí é que nós passamos a conhecê-lo. Porque Ele já nos conhece a nós. Mas nós vamos passar a conhecê-lo. Sabem, eu já conheci a família Martínez. Mas essa semana, a estarmos juntos, nós vamos descobrindo coisas que nós não sabíamos uns sobre os outros. Eu descobri, por exemplo, que o pastor Carlos Martínez, ele sempre que assiste a algum filme, ele medita em Mateus 11:29. Ele descansa a sua alma, ele encontra descanso. Ele senta para assistir um filme e logo descansa. Não consegue assistir até ao fim. Mas, brincadeiras à parte, o convívio leva-nos a isso. O nosso dia a dia com o Espírito Santo vai nos revelar coisas que nós não nos apercebemos até aqui. É aquela voz que vai nos direcionar no dia a dia. Não é como as pessoas dizem por aí, Deus me falou isso ou aquilo. Mas o Espírito Santo sopra em nossos ouvidos, ministra ao nosso coração de uma forma única, porque nós passamos a confiar nele. Nós assumimos a nossa fraqueza diante dele e convivemos com ele. E é isso que ele deseja fazer. É nessa fraqueza que ele vai nos ajudar, nas nossas limitações humanas. E a verdade é que quando ele diz nesse texto que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, não quer dizer apenas no orar. Porque o texto vai continuar a falar de oração, e sim, nós vamos focar nisso, mas o texto é claro. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Todas elas, queridos. Seja ela qual for. Eu não te conheço. Eu não conheço quase ninguém aqui. Eu troquei algumas palavras com alguns de vós. Mas o Espírito Santo sabe exatamente o que tu precisas. O que eu e você, o que eu e tu precisamos. E se nós nos entregarmos totalmente a Ele, Ele vai nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Mas para isso, mais uma vez, é preciso reconhecer que nós precisamos e que nós somos fracos. Mas quando o texto vai nos falar sobre a oração, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele nos ajuda exatamente nessa oração, no nosso dia a dia, a falar com Deus. Porque nós não sabemos como orar. Reparem, o texto diz que nós não sabemos pelo que orar. A verdade é que o nosso dia a dia, a comunicação vai se perdendo de uma forma tão grande que casais já não se comunicam uns com os outros. Pais e filhos já não conseguem se comunicar e falar uns com os outros. E isso é refletido na nossa oração também com Deus. Nós vivemos uma geração onde é o fast food. Paramos o nosso carro, nem descemos dele, apertamos um botão, pedimos o que queremos, comemos e saímos. Daqui a 5 minutos já estamos com fome mais uma vez. E olha que de fome eu entendo. A verdade é que esse relacionamento superficial passa pela nossa comunicação a Deus. E nós não conseguimos ter uma comunicação profunda com Deus. Nós não sabemos como orar. E isso não é apenas naqueles momentos onde estamos mal. Porque tem aqueles momentos onde nós não conseguimos orar, e eu falo isso porque eu já passei por momentos assim, onde eu não conseguia nem mesmo orar. Eu sentava na minha cama, eu ajoelhava no meu quarto para falar com Deus, e eu não conseguia. Mas no dia a dia isso acontece. No dia a dia nós somos mesmo maus a pedir, nós não sabemos pelo que orar. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vai nos dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Nós somos mesmo muito maus a pedir. E eu contra mim falo, eu sou mesmo muito mau a pedir. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo do Senhor interpreta aquilo que nós pedimos. Sabe? Quando eu era miúdo, lá no Brasil, nós cantávamos uma música que dizia aquele texto ou de Daniel ou de Apocalipse, que o Senhor vem pelos montes, os seus cabelos são brancos como a neve e nos seus olhos há fogo. O refrão dessa música era: incendeia, Senhor, a sua noiva
incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia, Senhor, a sua casa, vem me incendiar. Graças a Deus que o Espírito Santo traduz, porque senão já tínhamos todos morridos queimados. Eu cantei tantas vezes isso em forma de oração. Mas a verdade é que nós somos muito maus a pedir. Se tivesse tudo o que eu pedia, eu acho que era ainda pior do que não ter. Eu costumo dizer que só tem duas coisas ruins quando nós oramos. Ter tudo o que nós pedimos ou não ter nada do que nós pedimos. Embora a primeira ainda seja pior. Porque nós não sabemos o que queremos. Nós, às vezes, até acreditamos que ter aquele carro, que ter aquela casa, que ter aquele emprego, que ir por aqui ou ir por ali vai ser o melhor. Mas, queridos, eu estou aqui e ou eu olho para essa sala ou eu olho para aquela. Não consigo ver as duas ao mesmo tempo. O Espírito Santo do Senhor vê o nosso presente, vê o nosso futuro. Sabe tudo o que está a acontecer ao nosso redor. E é por isso que Jesus, quando esteve nessa terra e nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a pedir: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é a minha, porque eu nem mesmo sei o que eu quero. A verdade é que o ponto que nós chegamos é como o Espírito Santo vai nos ajudar. Com o seu gemido inexprimível. Sim, é mesmo isso que o texto diz. Com o seu gemido indizível, inexprimível. Ele interpreta aquilo que nós pedimos, mas não só. Parece que o Espírito Santo, ele não apenas vai traduzir aquilo que nós estamos a pedir, como ele meio que toma a dianteira e pede em nosso lugar. É mesmo isso que o texto está a dizer. Ele clama e pede como se fosse o nosso intercessor. Parece que o Espírito Santo é o nosso intercessor. E agora, se calhar, aqueles que têm mais base bíblica vão dizer: não, Paulo, espera lá. O Espírito Santo é o Consolador e Jesus é o nosso intercessor. É assim que eu aprendi quando eu era miúdo na classe da EBD. Mas, ao que tudo indica, e esse texto nos deixa isso mais claro, o Espírito Santo é sim o nosso Consolador, mas ele também é o nosso intercessor. A verdade é que ao longo desse capítulo 8, ele vai nos apresentar, sim, Jesus Cristo a interceder por nós. E eu peço para que alguém possa ler o versículo 34 desse capítulo, por favor. 34 de Romanos 8. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Cristo está à direita do Pai a interceder por nós. Isso é uma verdade absoluta. Nós não podemos negociar isso. É Cristo que intercede por nós. Mas o Espírito Santo, diz-nos o texto que nós lemos, é aquele que sonda os corações e sabe qual é a intenção e intercede pelos santos. Versículo 27. Ele intercede por nós. É como se Deus o Filho, Cristo, está à direita de Deus o Pai, nos céus, a orar por nós e a pedir por nós, pela nossa salvação, para que estejamos firmes, para que possamos conseguir. E o Espírito Santo está aqui conosco, aliás, dentro de nós, no nosso coração, a orar a Deus e a interceder a Deus em nosso favor. Uma imagem mais visual é como se o Espírito Santo fosse aquela mãe que está à beira da cama do hospital do seu filho, que está lá em coma ou é muito miúdo, e ela ora a Deus por ele, porque ele não sabe como se expressar, porque ele não pode pedir, e aquela mãe ora por ele. O que a Bíblia está aqui a dizer é que o Espírito Santo faz isso por nós. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que pedir, e ele intercede por nós. Cada vez que nós oramos, ele não apenas traduz aquilo que nós queremos dizer a Deus, mas ele mesmo intercede em nosso favor. E isso é fantástico, queridos. Isso é mesmo motivo de grande alegria para nós. Ele não apenas intercede em nosso favor, mas ele intercede para que se cumpra em nós
à vontade de Deus, o Pai. Como eu disse, nós não sabemos o que queremos, mas Deus sabe. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A verdade é que o Espírito Santo está ali exatamente para fazer cumprir, através de nós, em nossa vida, a vontade de Deus Pai. E é interessante que o versículo 27, ele diz exatamente que ele sonda os nossos corações. Ele sabe qual é a intenção do Espírito e intercede pelo Santo, segundo a vontade de Deus. Bem, que ele sonda os nossos corações, eu já deixei claro. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas é interessante que o restante desse versículo está a dizer é que ele sabe qual é a intenção do Espírito. Olhem nas vossas Bíblias, Espírito com E grande. Não é o meu Espírito, é o Espírito do Senhor. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. E ele intercede pelo Santo segundo a vontade de quem? De Deus. É mesmo um último pormenor antes de nós encerrarmos. É que Deus Pai é Deus, certo? Amém? Deus Pai é Deus. Deus Espírito Santo é Deus. Amém? Deus o Filho é Deus. Amém. Nós temos aqui a Trindade. Se todos eles são Deus, são um só, a vontade entre eles pode ser diferente? Não. É isso que esse texto está a dizer. Ele pede para que a vontade dele mesmo seja feita. Então, ele conhece qual é a vontade dele mesmo para nossas vidas. Não tem como dar errado, percebem? Não tem como as coisas não se encaixarem. Porque ele está a pedir exatamente o que ele quer. E isso é que é fantástico. Não há mediador. A Trindade pedindo em nosso favor. O que o Espírito está a pedir coincide exatamente com a vontade de Deus o Pai. Então, o resultado dessa intercessão só pode ser um. A vontade de Deus sendo aplicada de uma forma inequívoca e que nunca falha. A verdade é que, voltando ao que Jesus nos ensinou, a nossa parte deve ser orar e clamar e pedir a Deus: Senhor, eu sou fraco. Eu reconheço os meus erros e as minhas fraquezas. Eu reconheço que preciso de Ti. Cumpra em mim a Tua vontade. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. O meu desejo para essa igreja é que aqui em Pias possam fazer a diferença. Aonde quer que vocês possam viver, trabalhar, o que quer que possam fazer, lembrem-se, nós somos pecadores, precisamos de Deus Pai, mas nós confiamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Ele possa nos levar aonde quer que possamos ir, para cumprir a Sua vontade e para mostrá-la aos demais. Que Deus nos abençoe. Não teve batismo, sabe?